Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. A Divisão de Imunologia e Alergia do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina reunirá especialistas para debater o panorama atual e as perspectivas das imunodeficiências em crianças e adultos. Sua prevalência na população em geral é de um caso para cada 2.000 nascidos vivos. A conversa de hoje é com o professor da Faculdade de Medicina, Pércio Roxo Júnior, um dos organizadores desse encontro. Tudo bem, professor? Bom dia, tudo bem? O que são essas doenças, as imunodeficiências? Então, esse é um grupo grande de doenças, né? Um grupo heterogêneo, doenças que afetam a imunidade. Geralmente elas são genéticas e hereditárias. A maioria delas começa na infância, embora algumas delas tenham início já na vida adulta. São a minoria delas que tem início na vida adulta. A maioria cometem mais crianças e adolescentes. E os sintomas principais são as infecções de repetição. Infecções mais graves, infecções mais prolongadas, infecções que demoram para responder ao tratamento habitual, infecções que geralmente se complicam mais facilmente, que requerem hospitalização em UTIs ou em enfermarias, infecções que requerem tratamento com antibióticos por via intravenosa e quadros mais complicados mesmo. E algumas outras manifestações que nem sempre são infecções, como por exemplo doenças autoimunes, doenças gastrointestinais, não infecciosas, doenças hematológicas, câncer, podem se apresentar com câncer, podem se apresentar com doenças endócrinas, da tireoide, por exemplo, diabetes e algumas outras doenças menos frequentes. Mas desse grupo enorme de doenças, é possível destacar as mais comuns, as mais graves? Sim. As doenças mais comuns são aquelas que afetam a produção dos anticorpos. E elas se caracterizam principalmente por infecções por bactérias mesmo do ar. São as infecções respiratórias, as sinusites, as otites, as pneumonias e as diarreias em segundo lugar. Esses são os quadros mais frequentes. Geralmente eles afetam principalmente a criança e o adolescente e menos frequentemente o adulto. E as imunodeficiências mais graves são aquelas que afetam uma célula específica da imunidade, chamada linfócito T, que é a doença da bolha de plástico, né? São as imunodeficiências combinadas graves que a gente fala, né? São muito precoces essas e elas afetam já o bebê, já nos seus primeiros meses de vida, com infecções muito graves. E se não forem diagnosticadas precocemente e transplantadas precocemente, essas crianças morrem antes do primeiro ano de vida. Nesse caso, o senhor está se referindo inclusive a uma doença que ganhou repercussão na mídia na década de 70, um filme feito pelo John Travolta, que a criança, ele ficava dentro de uma bolha, né, de uma área fechada, ninguém entrava. Isso ainda, a criança que nasce nessa situação fica durante um período da vida assim, distante dos seus parentes, da equipe médica? Aquele filme retrata uma história real. Aquilo realmente aconteceu nos Estados Unidos, numa época que o transplante de medula óssea estava iniciando naquele país. Então não era um tratamento ainda bem padronizado. E os pais haviam perdido um filho já pela mesma doença, então eles já tinham uma história familiar pregressa, já sabiam. Quando a criança nasceu, esse menino nasceu, ele já tinha um diagnóstico precoce devido ao irmão que já havia falecido antes. E a única opção que eles tiveram para aquela criança, como as opções de tratamento naquela época, década de 70, ainda eram muito, estavam começando, a opção que eles tiveram para aquela criança foi construir uma bolha de plástico estéril, completamente estéril, e colocaram aquela criança lá, onde ele não teve contato nenhum com nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum fungo, e ele sobreviveu naquelas condições até a adolescência.
E depois ele acabou falecendo na adolescência, quando ele começou a sair da bolha e teve contato pela primeira vez com o meio externo. Isso não acontece hoje em dia, obviamente, né? As crianças, elas nascem e os pais, eles tentam evitar o contato externo, mas obviamente não numa bolha. Eles não vacinam seus filhos, eles são orientados a não vacinar, principalmente com as vacinas que são de agentes vivos, porque eles podem morrer devido a esses agentes vivos presentes nas vacinas. Mas os pacientes, as crianças, elas já são tratadas precocemente com antibióticos, com antivirais, com antifúngicos, até que elas sejam transplantadas rapidamente. E quanto antes elas forem transplantadas, no caso dessa imunodeficiência combinada grave, maior a chance de cura. Só para você ter ideia, quando as crianças são transplantadas antes dos 3 meses e meio, a chance de vida, a chance de cura chega até 97%, por uma doença que é fatal. Então, quando ultrapassa os 3 meses e meio de idade para o transplante, a chance de cura cai para 95% e assim por diante. Depois do primeiro ano de vida, já cai para 93% e assim vai caindo a chance de sobrevida. Então, o grande segredo nessa doença é fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Para isso, o pediatra precisa reconhecer os sinais dessa doença, dessa imunodeficiência. Reconhecer para diagnosticar. E é fácil? Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Mas existem as pistas. Existem as pistas iniciais para a suspeita. E quando essas pistas são reconhecidas pelo pediatra, uma criança, um bebê desse, precisa ser encaminhado para um centro de referência em imunodeficiências, para que essa criança seja rapidamente investigada e rapidamente encaminhado o seu tratamento adequado. Bom, professor, no dia 15, o senhor organiza um encontro com especialistas brasileiros, tem também participação internacional, que vai discutir essas doenças. Sim. O que é que será discutido? Bom, nesse encontro serão discutidos justamente essas pistas iniciais para a suspeita diagnóstica, tanto pela criança como do adulto, os exames laboratoriais mais iniciais que podem ser solicitados pelo pediatra e pelo clínico, os exames mais avançados que podem ser solicitados também, as principais manifestações clínicas que chamam atenção nessas doenças de um modo geral, as manifestações respiratórias, manifestações gastrointestinais, que são muito frequentes, e as manifestações otorrinolaringológicas, que são muito frequentes, as otites, as manifestações nasais, de garganta, de ouvido, etc. E também nós vamos dar foco no diagnóstico genético, que hoje é uma grande possibilidade de avaliação genética, né? Que é uma grande possibilidade de diagnóstico precoce que nós temos disponível hoje. E, por fim, falar sobre o tratamento, todas as modalidades de tratamento, chamando atenção para o tratamento com reposição de anticorpos pela via subcutânea, que é uma modalidade nova no Brasil. De um ano para cá que essa modalidade está disponível aqui, que foi aprovada na Anvisa tem um ano, mais especificamente acho que de agosto do ano passado para cá, que foi aprovada na Anvisa, e agora nós dispomos dessa formulação da gama-globulina subcutânea aqui no país, onde nós podemos tratar os pacientes com essa apresentação, que é uma apresentação mais segura e trata e reflete em redução do número de infecções da mesma forma como a gama-globulina intravenosa faz, com um perfil de segurança melhor. Professor, o senhor trabalha o senhor dá aula na faculdade e trabalha no Hospital das Clínicas, centros de referência que o Brasil inteiro conhece. Mas, pelo que eu estou entendendo do que o senhor está falando, esse encontro é basicamente para aqueles profissionais que estão lá no início do atendimento médico. O pediatra de um posto de saúde, ou o pediatra que recebeu a criança quando nasceu. Estou enganado? Também. Também foca o médico que fica na entrada, o pediatra, o clínico que vai receber o paciente pela primeira vez e vai fazer a suspeita inicial, mas também foca aquele que tem condições de fazer uma investigação.
porque vão ser discutidos os exames avançados. Então, um médico que trabalha no hospital terciário, por exemplo, ele vai ter conhecimento de um exame mais detalhado ou até como ele pode pedir uma avaliação genética, um teste genético e como interpretar um teste genético. Então, mas eu volto lá no começo, na entrada do atendimento médico. A rede está preparada para receber essas crianças, para identificar essas crianças? Existem alguns exames iniciais, quando é feita a suspeita de uma imunodeficiência primária, que já podem ser solicitados pelo médico na rede pública. Existe sim. E esses exames são simples, de baixo custo e rápidos. Podem ser solicitados rapidamente pelo médico. Isso sim vai ser discutido também nesse encontro. Como o médico da rede pública, da UPA, do SUS, ele pode, frente a um paciente com uma suspeita inicial, como ele pode iniciar uma investigação. Isso é essencial, né, para que ele não fique encaminhando pacientes sem ter pelo menos uma investigação inicial. Isso vai ser discutido nesse encontro. Professor, quando eu abri o programa, eu disse que é um caso para cada grupo de 2.000 crianças nascidas. Neste encontro do dia 15, o senhor vai tratar das imunodeficiências genéticas. Sim. Esse número de 1 para 2.000, comparando com números internacionais, como é que está o Brasil nessa situação? Nós não temos dados brasileiros porque existe um registro brasileiro que é linkado com o registro latino-americano, que ele está em vigor desde 2009 e ainda não temos dados brasileiros para saber essa prevalência, mas nós temos aproximadamente no país, eu sei que nós temos aproximadamente, de acordo com o último censo, aproximadamente 5.000 casos de imunodeficiência já identificadas e registradas no Brasil, 4.500 a 5.000 no Brasil, né? Mas essa prevalência de um caso para cada quantos mil, nós ainda não temos esses dados no Brasil. O senhor tem de cabeça a programação do dia 15? Tenho. Nós começamos a abertura às 7h30, já com as inscrições. Às 8 horas o encontro começa com a investigação inicial, né, pelo médico na rede pública. Depois a aula sobre investigação mais avançada, os exames na unidade terciária, no hospital de referência. Depois as manifestações gastrointestinais, manifestações reumatológicas, manifestações otorrinolaringológicas. Em seguida, a avaliação genética, como interpretar, como pedir avaliação genética. E finalizando com as modalidades de tratamento, especificando principalmente essa nova opção que é a gama-globulina subcutânea, uma nova opção para o Brasil aqui, que é a gama-globulina subcutânea. Agradeço aqui ao professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Pércio Roxo Júnior, falou sobre o encontro que acontece no dia 15, que vai discutir as imunodeficiências genéticas. Professor, obrigado pela sua participação, bom encontro. Muito obrigado pela oportunidade e a gente espera que os pediatras e os clínicos, os otorrinolaringologistas vão a esse encontro para que nós possamos melhorar as condições de diagnóstico e de entendimento dessas doenças aí para as crianças e para os adultos. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Obrigado, ficamos por aqui, até o próximo programa. Até lá.